Oi pessoal, tudo bem? Hoje, saindo da laje, vim aqui no restaurante Texacos, que é um habitat natural do meu entrevistado de hoje, que é o professor Índio, doutor em hotelaria e gastronomia, professor universitário. E o Índio veio bater um papo conosco hoje aqui para contar um pouco da sua trajetória, não só o amor pela gastronomia, pela hotelaria, mas também por Santana do Livramento. Ele vai contar ao longo da entrevista esse amor dele aí. E aí, Índio, tudo bem contigo, professor? Tudo bem, Duda. Prazer estar aqui contigo. E cedo para falar de gastronomia e de Santana do Livramento, a gente tem assunto. Professor Índio, como começou essa vida e essa paixão pela gastronomia e pela hotelaria? Olha, Duda, dá para demorar para falar, mas eu vou tentar resumir. Quando eu era garoto, em 10 anos, eu queria ser médico, eu era tarado por ser médico. Insistia que eu queria ser médico. Tanto que uma vez eu operei um sapo. Abri o sapo, operei, costurei, e o sapo fugiu. E 2, 3 dias depois, nós achamos na beira da senda o sapo, um pedaço de fio de arrasto, estava cicatrizada a barriga do sapo. Meu pai me levou mole por causa disso. Tá, então agora tu vai estudar para ser médico e acabou a história. E errou ao me colocar hospedado em um hotel para estudar. E eu fui trabalhar num hospital, guri, 12 anos, 13 anos, e morei no hotel. E errou de novo porque não me deu uma mesada. E eu tive que achar um jeito. Eu fui trabalhar de mensageiro, de garçom, que não era garçom, era carregador de bandeja. E me apaixonei pela hotelaria. E mais ainda pela cozinha do hotel. Que eu via fazer aqueles quitutes, aquela coisa, e eu servia aquilo e não podia comer aquilo. Então eu passei a ser chavequeiro, que é um apelido que se bota para quem rouba comida dentro do restaurante. Chavecou a comida. Comecei a roubar comida boa para comer. E aí eu vi que fazer aquela comida era muito bom. E aí segui a minha vida trabalhando em hotel desde os 13 anos até ir servir e sair do quartel e fui embora para Porto Alegre e tive a sorte de logo em seguida, com 20 aninhos, eu consegui trabalho na melhor rede de hotel que nós temos no Rio Grande do Sul ainda, que é a Rede Plaza. Foi meu grande, vamos dizer assim, a minha grande escola. E lá eu aprendi o que é hotelaria, o que é gastronomia e tal. Me formei em administração e sempre estudando um curso de cozinha e depois me especializei em diversos assuntos referentes à gastronomia. E no viés disso entra bebidas, coquetéis, cozinha especial, cozinha francesa, todos os tipos de cozinha e também a cozinha normal, cozinha usual, do cotidiano. E com algumas coisas sofisticadas que nem sempre eu gosto de comer. Eu sou mais de comer uma coisa light, mas se precisar preparar e provar, eu preparo e provo. E aí é que seguiu a minha vida nessa área de cozinha. Trabalhei 25 anos no Plaza e fui convidado em 1977 para ajudar a criar a primeira faculdade, o primeiro curso superior de hotelaria da América do Sul, que aconteceu através da Universidade de Caxias do Sul e que funcionava em Atlântida. Foi um grande marco para a hotelaria do Brasil. Foi o primeiro curso, existe até hoje. E eu saí do Plaza para ir lecionar como professor universitário em 1978 na Universidade de Caxias. E ali a minha vida universitária seguiu. Eu trabalhei até 1983 lá e depois eu circulei o Brasil ministrando cursos e sendo convidado para como professor convidado em diversas escolas, diversas faculdades. Muitos cursos de hotelaria se criaram no país, mais de 20, hoje tem 3 ou 4. E eu ajudei a implantar curso em muitos lugares do Brasil, muitos estados do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer que tenho a pena de dizer que eu não conheço 2 estados. É o Espírito Santo
e Minas Gerais. Não conheço esses dois. O resto... e Fernando Noronha também. Agora Roraima, Mato Grosso do Sul. Amazonas, São Paulo, Rio. Todos. E em Nordeste. todos eu prestei algum tipo de serviço. Ou nas universidades, como professor convidado, ou fazendo o lançamento de alguns livros meus, que eu tenho uma veia de escrever. Escrevi muitos O livros. professor já lançou, inclusive temos 2 livros aqui, que é um capítulo que ele vai contar depois junto com o grande amor dele, que é a nossa conterrânea, Helenara. Ele vai contar aí como é que nasceram esses livros aqui, professor. Por necessidade, lá na Escola Superior de Hotelaria, em 1980, nós criamos a escola em 78 e não existia livro aqui. Era tudo importado, em francês ou em inglês e alguns em espanhol. Então, o que eu fazia? Eu vinha de ônibus a Santana do Livramento, atravessava a fronteira e comprava livros numa pequena livraria que eu não lembro mais o nome, aqui na Sarandi, que ele importava livros da Espanha sob minha encomenda, eu pagava, ele importava e eu vinha buscar. E a gente dizia que contrabandeava os livros, porque naquele tempo no Brasil não tinha a lei que tem hoje, de pouco imposto para livro ou nada, e principalmente o livro didático, livro técnico, e a gente levava e montava apostilas. Em 78, 79, montava apostila para os alunos, baseado naqueles livros. E eu sentia a necessidade de escrever um livro em língua portuguesa. Em 1980 eu escrevi meu primeiro livro, foi sobre controles, custo em hotel. E tive que entrar na área de gastronomia também nesse livro, custo de alimentos e bebidas, como se faz o custo, como se fazem as receitas, as fichas técnicas, aí eu tive que ir. Esse livro nunca defasou e não defasa, até hoje ele está funcionando. E daí foi. Hoje são mais de 26 livros que nós temos escritos. E depois de 91 para cá eu tive a parceria da Helenara para escrever alguns livros e ainda continuamos escrevendo. Vamos falar um pouco aqui da sua chegada a Livramento, dessa sua paixão por Livramento aí. Foi em 1970 que 1970, quando eu vinha fazer contrabando de livros e de alguma coisa em Livramento que tinha que em outros lugares não tinha, passar Uruguai, buscar queijo uruguai e tal. E eu importava, em aspas, livros do Uruguai. Depois, em 1980, recrudesceu. Mais de 70 a 80, essa década aí, eu vinha a passeio em Livramento. Não tinha free shop, mas tinha Rivera. Tinha as belas churrascarias, tinha o queijo, tinha uma série de coisas boas. Pastas, que eles comem muita coisa. E depois, então, em 1978, foi que, lá na escola de hotelaria, eu conheci um casal daqui, senhor Daniel Bertelli e dona Vilma Bertelli, do Hotel Jandaia. E que levaram o filho César Bertelli para matriculado no curso superior e me entregaram o menino. Olha, entregaram o guri lá. Entregaram o guri. Isso tem uma praga. Falava do seu Daniel que era um brincalhão. Cuida desse guri para mim. E depois, se ele me der um dinheiro, olha, isso aqui é um dinheiro, se o guri precisar, tu vai largando, mas larga de pouco, porque ele gasta tudo que cai na mão. Eu peguei aquele monte de dinheiro, que eu não lembro quanto, mas era muito dinheiro. Eu digo, seu Daniel, mano, isso aqui, nós estamos em Atlântida, os alunos eram quase que semi-internatos. Ele não tem onde gastar isso aqui. Ele vem aos poucos, mas se gastar tudo isso, está bem, porque lá em Livramento ele gasta mais do que isso. No final de 6 meses eu devolvi quase todo o dinheiro para ele, porque não tinha onde gastar. E eu fiz uma amizade muito grande com este senhor e esta senhora, Daniela e Vilma Bertelli. E, consequentemente, por capilaridade, com os filhos dele, principalmente o César, que é meu amigo até hoje, meu amigo de Face, foi meu aluno, e o falecido Beto Bertelli, Roberto Bertelli, com o qual eu trabalhei muito no Jandaia, na implantação do primeiro restaurante, o Região de Cascata, que eu ajudei o Beto a fazer, a parte nova do Jandaia, que eu ajudei o Beto a montar, e depois, quando ele foi para o Chuí, eu acompanhei ele. E depois, quando ele foi para Porto Alegre, no Hotel Umbu, eu acompanhei o Beto, mas sempre fazendo trabalhos em diversos lugares na área de hotelaria. Comecei a me especializar em consultoria hoteleira. E aí eu implantei alguns hotéis nesse Brasil lá fora, concomitante aqui em Livramento. Hotel Portal, que foi logo depois, aonde eu conheci o senhor Enzo Nock. O Enzo foi
me buscar lá no Senac, onde eu estava fazendo um trabalho, porque ele estava construindo o portal e tinha que fazer o portal funcionar e eles não sabiam como fazer. Que era o Enzo, o Dr. Zarte, o Juan Paiva, falecido Juan Paiva, que eu acabei ficando muito amigo do Juan Paiva, foi uma pena aquele homem morrer. Se ele não tivesse falecido, Livramento hoje teria um grande centro de eventos. E o Dr. Zarte, que eram os 4 sócios, e eu ajudei a montar, a implantar o portal e funcionar o portal. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na hotelaria aqui em Livramento. Depois eu fiz trabalho no Jandai, com o Beto, depois em muitos hotéis eu dei meus pitacos aqui, cursos que eu ministrei e tal. E aí já tinha free shop e eu comecei a gostar mais do Livramento. E fiz uma incursão no Brasil lá fora, implantando hotéis e lecionando em universidades, como professor convidado, em federais, como no Maranhão, como em Santa Catarina, Paraná. E quis o destino que, em 1991, eu conhecesse, por acaso, uma santanense que tinha feito o curso de hotelaria. Eu estava indo embora de Porto Alegre, eu ia para o Nordeste, estava sozinho, desquitado, trabalhando muito, livre na vida, e caiu, por acaso, uma santanense na minha frente, Helenara Vieira de Vieira, que é minha parceira. Esses 2 livros aqui? Nesses e em outros. Em outros. E vim conhecê-la em Livramento, que ela tinha um currículo muito bom e queria um emprego. Mas ela era muito novinha, eu não podia indicar ela para ser gerente de hotel, apesar de ser formado em hotelaria, ter feito um curso na Europa, falar 2 idiomas. Tinha um currículo maravilhoso, mas era muito jovem, tinha 20 anos. E eu vim a Livramento fazer um trabalho no Jandai, onde eu fazia consultoria para o Jandai, e conheci a Helenara. E desse conhecimento da Helenara, durou 30 dias, eu fui convidado para ministrar um curso em Santa Maria e fazer um trabalho no hotel Itaibé, Santa Maria. E convidei a Helenara para me ajudar, ela e um outro rapaz, porque eu vi que ela tinha um potencial bom e eu queria saber o potencial dela para poder indicá-la para um emprego, porque eu ia embora para o Nordeste. Fazer um grande teste. Um grande teste. Ela foi lá trabalhar e nós nos conhecemos mais dia 5 de maio de 1991, então foi de 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nesses dias 5 dias se conheceu, noivou e casou. E estamos até hoje juntos. Isso aí está explicado, que eu disse que o professor Lídio tinha um grande amor, não só por Livramento, mas também por uma santanense, nossa querida amiga Helenara, que eu tenho um carinho todo especial por ela, pela família dela também, né? E aí fizemos muitos trabalhos juntos. Em 97, eu fui ministrar uma palestra em São Luís do Maranhão. E levei a Helenara junto. Ficamos até 2003. E lá nós implantamos 5 grandes hotéis em São Luís, aquela região. E no Nordeste todo, em Teresina, até Rondônia, toda aquela área lá. Uma relação que a gente pode dizer, professor, que começou quase que por acaso, em 5 dias, e hoje ele pode afirmar que é o grande amor da vida dele, a querida Helenara. Como é que funcionou essa grande parceria, assim, porque o professor quis fazer até um teste com ela para ver se dos conhecimentos, as habilidades dela nesse ramo de gastronomia, hotelaria, e nasceu também uma grande paixão, né? Uma paixão. Assim, eu quando examinei o currículo dela, eu vi quem ela era. Só que às vezes... Tem bala na agulha. Às vezes o currículo, a gente escreve uma coisa, mas na prática é outra. Eu ministrei um curso em Santa Maria para gerentes de hotel e ela participou. E eu vi que ela tinha um potencial muito bom, não era só no papel. E quando me surgiu a proposta para fazer um trabalho no Itaimbé de 30 dias, que acabou durando um ano, eu convidei a Helenara para ver. E ela foi junto comigo e me mostrou na prática a competência que ela tem. Logo depois, nós convivendo juntos, fomos viajar para a Europa e
circular, aprendendo mais, e começamos a estudar em conjunto, nós dois, estudando, pesquisando e escrevendo. Aqui tem 2 provas. Muitos livros a gente escreveu junto. Ela fez um mestrado, depois disso, em 2005, e depois entrou a trabalhar como profissional, como professora, na docência de uma universidade em Porto Alegre, e está até hoje. E mesmo assim, concomitantemente a isso, quando dá, ela me ajuda em cursos, em consultorias, em montagem de hotéis, mas quem mais viaja sou eu. Ela, em função do trabalho dela, do trabalho, né? Não pode, mas sempre essa sincronia, esse apoio, essa harmonia, né? Harmonia, ela é muito dedicada em algumas coisas e eu tenho experiência em outras. Vocês se complementam. Nos complementamos. E assim foi que funcionou e funciona muito bem até hoje. Uma grande parceria que o professor Índio tem aqui em Livramento, que é uma dos motivos pelo qual ele com grande frequência ele vem aqui a Livramento, porque ele dá uma assessoria de gestão para duas grandes empresas do ramo de gastronomia aqui de Livramento, que é o restaurante Texacos, que é bem novo, que tem a mão do professor Índio também, que é um restaurante de grande sucesso também aqui em Livramento, e também é Coisa Nossa. Queria que o professor contasse um pouco para nós dessa grande parceria com essas duas grandes empresas. Começou, é claro, lá no Coisa Nossa, que é mais antigo, que eu, por acaso, também. Eu acho que o por acaso não existe, tudo tem a mão de alguém. Né? Eu conheci o seu Celso Lisca. Uma vez em que ele foi até a casa do pai da Helenara buscar os 2 filhos, Jeremy e Diego, que foram lá brincar com o irmão da Helenara, que é meu cunhado. O Rafael. O Rafael, que é da mesma idade deles. Eram guris, preguinhos. E lá eu conheci o pai deles, o Celso. E aí conversando e tal, tinha uma churrascaria e aquela coisa toda. E eu gostava de churrasco, e gostava de churrascaria. E gosta? Gosto. E ele me disse, olha, eu estou precisando de uma mão lá assim para dar umas ideias. O que o senhor acha? Eu digo, não, eu vou, não tem problema. E o preço? Eu digo, não, preço. Preço não tem preço. Isso aí é... Vamos conversar. Conversar. E nessa conversa ele me disse, o que eu mais gosto é de gerar emprego. E aí eu digo, pô, se ele gosta de gerar emprego, é o cara que eu quero. É comigo. E gerar emprego hoje em dia, são poucas pessoas que dizem. E me disse mais, o dia que eu tiver 100 funcionários, 100 colaboradores, 300 famílias comem. Eu vou trabalhar com ele. Não quis saber de dinheiro, vou trabalhar com ele. E aí nasceu uma afinidade para mim vir mais seguido a Livramento e fazer trabalho de Coisa Nossa. De vez em quando eu vou. Muitas coisas que aconteceram no Coisa Nossa, a gente trocou ideias e fez e tal. E há uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, 3 anos, ele me disse, olha, tenho 2 meninos lá que estão sendo encaminhados, que querem fazer um restaurante, e se não fizerem o restaurante, vão vir trabalhar de garçom aqui no Coisa Nossa, porque eles têm que trabalhar. E eu logo vi que eram os 2 que eu conhecia. Os 2 guris que conhecia. Os 2 guris. O senhor topa ajudar esses guris? Não, não tem problema nenhum. Claro que topa. A ideia deste restaurante onde nós estamos é deles. Restaurante temático, muito bem bolado, tudo é deles, é mérito deles. Eles fizeram isso, não sei de onde é que tiraram as ideias. Um restaurante temático voltado para automóvel ou motivo automóvel, transporte. E aí tem bomba de combustível, tem bicicleta, tem placas de automóvel, tem automóveis desmanchados que servem de decoração. E junto com isso, uma comida especial. Um buffet muito bem feito, dentro das técnicas que se tem que fazer. E eu ajudei a fazer essa montagem. Seleção de pessoal, qualificação de pessoal, toda a parte técnica, e fui fazendo. E também no Coisa Nossa. Eu viajo no Brasil e lá fora fazendo isso, mas venho muito seguido aqui.
Por esse motivo e por ter essa ligação. E eu no Rio Grande do Sul, eu tenho algumas cidades que eu tenho um trabalho que eu cobro muito pouco, não é pelo valor, que é a minha terra, Sobradinho, a terra de origem da minha família, que é Candelária, e Livramento. São os locais onde eu dou prioridade para fazer qualquer trabalho. E continuo vindo a Livramento por uma série de razões. E gosto do Livramento, é uma cidade boa, uma cidade que tem muita gente que mora aqui e não sabe o valor que isso aqui tem. E eu ouço às vezes, não, porque Livramento devia ter indústria. Não, Livramento tinha que ser como é, porque se trouxer indústria vai trazer um conglomerado de coisas que não interessa para Livramento. Nós temos que crescer como Livramento é. E ela vai crescer. Não precisa crescer correndo, mas eu conheci Livramento em 1970 e eu posso retroceder o pensamento e vejo o que Livramento mudou. Ah, não, o que mudou foi o Uruguai. Mas essa fronteira é irmã. É lá e cá e lá e não tem. Dorme aqui, compra lá, dorme lá e come aqui. Isso aí é assim, Livramento é assim, tem essa característica e eu gosto disso. E eu continuo vindo a Livramento em função disso. E sempre que eu posso, a Helenara vem junto. E aonde eu viajo, se eu puder, ela vai junto. Nós já moramos no Nordeste, já fizemos viagem para a Europa, nós já estamos fazendo uma série de coisas em conjunto. E assim que é a minha vida. Muitas vezes eu já ministrei cursos aqui em Livramento para instituições daqui e tem alguns trabalhos aí que eu já participei, até eu não tenho escolha, não quero só coisa grande, pode ser uma pizzaria bem pequenininha, eu vou, não tem problema, como já fiz um trabalho aqui na La Buena Pizza, que é uma pizzaria pequena, muito boa, e um trabalho simples, rápido, mas eu faço isso, essa é a minha vida, fazer consultoria para empresas de gastronomia, que é a minha grande paixão, principalmente quando se fala em vinho, que eu sou um grande apreciador de vinho. Apaixonado por vinho. E tem um certo receio, que tem muita gente que conhece vinho por aí e que nem sempre conhece. Mas eu gosto de degustar o vinho também, que é o mais importante. Para lembrar agora, lembrando um grande amigo meu, que foi o Danilo Ucha, que deve ter conhecido também, né? Sim, Ucha, meu grande amigo. Danilo Ucha foi o primeiro jornalista a escrever sobre gastronomia e escrever sobre vinhos no Brasil. Isso na década de 60. Danilo da Silva Ucha, nosso conterrâneo santanense, e o Ucha, quando se falava em vinhos, quando se falava em Livramento, ele colocou nos seus artigos, fez um artigo especial que Livramento era a Nova Califórnia do Brasil, referindo-se à Califórnia, que é a grande região de vinho lá dos Estados Unidos, e que a nossa região aqui, a região da Campanha, era a Nova Califórnia, né? Naquela época estava começando e ele fez uma projeção de que seria. Hoje Livramento é uma das referências também em vinho, que não é igual a Serra Gaúcha, nem nada, mas tem onde crescer. Antoninho Salton, quando implantou na inauguração do vinhedo da Salton aqui em Livramento, no discurso dele, que eu achei que ele foi muito corajoso, o professor Índio. No discurso dele, ele disse que Livramento estava se consolidando a produzir vinhos finos e que a Serra Gaúcha ficaria com vinhos para suco. Talvez ele exagerou um pouco, mas é como eu disse, Livramento tem potencial. Esse paralelo aqui é propício a plantar uvas. E quem se dedicar a plantar uma uva de qualidade vai fazer um vinho de qualidade. E eu sei, eu já tive a oportunidade de encontrar vinhos da Almaden que eu não vi aqui e que vi em outros lugares, e vinho de excelente qualidade. Porque tem muita gente que diz, não, vinho bom é vinho francês. Não, vinho bom é aquele que a gente gosta de tomar. Agora, o Rio Grande do Sul, o Brasil, produz vinhos muito bons. Paralelo 31, para quem não sabe, uma das uvas que melhor se adaptou e os melhores vinhos brasileiros, o Taná, principalmente essa casta nobre francesa, o Taná, os vinhos mais premiados nos últimos anos no Brasil são provenientes daqui da Campanha Gaúcha.
é os vinhos da Almaden, é os vinhos da Guatambu, vinhos da Santa Colina, da Cordilheira de Santana. Todas essas vinícolas aqui da nossa região produzem o melhor taná do Brasil e talvez do mundo, porque o vinho que o Uruguai, que tem naquele livro 1001 vinhos que você tem que tomar antes de morrer, que é um vinho taná, o Amate, que é feito aqui em Rivera, que é feito aqui no Cerro do Chapéu, o Amate da vinícola Carral. Da Carral, o João Carral. Pena que ainda a produção de uva taná aqui é pequena, ainda é pequena. O Uruguai é um país pequeno, mas o Uruguai tem a sua referência como um vinho taná. É o vinho taná, o Uruguai é o vinho taná, no Chile é o Carmenère, na Argentina o Malbec. Então são essas castas nobres francesas que são fortemente plantadas, cultivadas aqui na nossa América do Sul e principalmente aqui na nossa região, né, professor? E grande parte desse vinho, que é uma produção pequena em relação a outras, ele é exportado. Mas por que ele é exportado? Porque tem alguém lá fora que aprecia. Enquanto que nós aqui, às vezes temos certa restrição. O vinho do Uruguai, o vinho... Eu ontem comentava com o professor Índio com relação a esse assunto de vinhos, conversando com ele, contei a ele de um grande amigo, um outro conterrâneo nosso, que é o João Carlos Bidart, que foi passar agora as festas de natalinas, as festas de fim de ano em Nova York e foi jantar num restaurante lá em Nova York. E para surpresa dele, ele pediu a carta de vinho, porque também o Bidart é um grande apreciador de bons vinhos, e ele se surpreendeu quando viu o Amate, um vinho aqui de Rivera, um vinho uruguaio, na carta de vinhos lá. Então é uma boa surpresa, né, professor? Sim, isso aí a gente se surpreende toda hora. Eu, lá no Nordeste, encontrei também vinho da Almaden, há muito tempo atrás. Almaden, mas eu conheço, fui ver. Um vinho excelente da Almaden, o Gewürztraminer, servido lá no Nordeste. Bem geladinho. Bem geladinho, porque esse vinho branco tem que se tomar gelado. Então tá, professor. Muito obrigado pela tua atenção e me receber aqui no restaurante Texacos. E dizer que o professor Índio também ele presta consultoria aqui para o Texacos, por coisa nossa, e é algum outro ramo aqui de gastronômico, outra empresa gastronômica aqui. E hoteleira. Se quiser, o hoteleiro que quiser os preços do professor, está à disposição, né, professor? Tendo agenda, a gente faz. Não tem problema. Gostamos de fazer isso. Tchau, pessoal.